Olá pessoal, vou aqui resolver 14 questões do CESP, uma prova aplicada aqui para o INSS nível superior em 2016. Eu tenho aqui a relação do conteúdo abordado nessas 14 questões, inclusive 2 questões de redação oficial. Então vamos lá à resolução da primeira questão, que diz o seguinte: no que se refere aos sentidos e às características tipológicas do texto, julguem os itens que se seguem. No texto, a palavra fortuna, linha 30, pode ser interpretada tanto como sucesso quanto como riqueza. Então vejamos lá o que diz a linha 30. A linha 30 diz o seguinte: estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira e ficamos certos de que ela fará a fortuna de qualquer teatro. Então, se trocarmos essa palavrinha aqui por sucesso, ela dá a mesma interpretação. Então, tanto uma palavra como a outra, ela pode ter aí um sentido de valor econômico, né? No sentido que vai gerar benefícios econômicos. Tanto uma como outra. Porque ele fala aqui interpretada, né? Ser interpretada. Então, isso aqui que me levou a marcar o gabarito como correto. Bem, esse próximo item do texto não é possível concluir se o pobre namorado é Antônio Carlos de Oliveira ou o senhor Dr. Estevão Soares. O texto ele fala aqui do pobre namorado. Ele diz: levantou-se da cama o pobre namorado sem ter conseguido dormir, e aí depois ele viu lá o jornal e começou a ler, e depois ele viu um artigo, né? E aí que dizia o seguinte no artigo: temos o prazer de anunciar o próximo aparecimento de uma excelente comédia, tá, de um jovem. E aqui depois ele fala do doutor Estevão Soares. E assim, no texto aqui não dá para a gente saber se é o jovem literário ou o doutor Estevão Soares, né? A gente não pode deduzir que o pobre namorado é Antônio Carlos de Oliveira ou o senhor Estevão. Por quê? Porque no início aqui ele fala no pobre namorado. Tudo bem que a dúvida se dá pelo fato do senhor Estevão Soares ser doutor e já ser um senhor, e ali falar de um jovem, né? E aqui está falando de um pobre namorado. A gente tem na consciência, pela interpretação, sem já extrapolando, que o namorado seria jovem, né? Mas assim, o texto ele não diz isso, né? Ele não afirma, dentro da construção lógica argumentativa no texto, né, em nenhum recurso de ligação que me faça provar que o Antônio Carlos é o pobre namorado, né? Então, portanto, este item aqui ele está correto, né? Vou colocar um Czinho aqui. Prontinho. O item 3 diz o seguinte: dada a assinatura O Amigo das Letras, é correto concluir que o trecho publicado no Jornal do Comércio é uma carta. Está afirmando, né? Bem, gente, essa terceira aqui não dá para a gente saber se é uma carta, né, simplesmente pela assinatura, o Amigo das Letras, né? Não é pela assinatura que a gente vai aí reconhecer. Até porque o texto, ele fala, se você ler o texto, ele vai explicitar aí que o gênero é um artigo, né? Então, a questão 3 está errada. A quarta questão diz o seguinte: depreende-se do texto que Antônio Carlos de Oliveira vai iniciar uma atividade profissional ligada à propaganda, para a qual tem muito talento. Então, essa questão está errada. Por quê? Porque se a gente deduzir dessa forma, a gente vai estar aí incorrendo aí numa extrapolação, né? E aí dizer que ele vai iniciar uma atividade ligada à propaganda é uma extrapolação por acrescentar uma ideia que não está no texto. Ok? Então, a gente viu que ele exerce aí uma atividade de escritor, algo assim. Então, está errada a questão por isso. A questão 5 diz o seguinte: na linha 29,
A oração introduzida pela preposição por remete a uma ação anterior ao estado descrito na oração. Estamos ansiosos. Vejamos a linha 29. Na linha 29 diz o seguinte: estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira. Ele quer saber aqui se por na frase se remete a algo anterior a estamos ansiosos. É falso, porque é algo posterior. Estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira. Né? A peça não foi lida ainda. Por ler, né, a peça aí do Sr. Oliveira. Então, o que a questão está dizendo? Na linha 29, a oração introduzida pela preposição por remete a uma ação anterior ao estado descrito na oração estamos ansiosos. Pelo contrário, é por algo que viria posteriormente, né? Então a questão está errada por isso. Questão tranquila. Acerca de aspectos linguísticos do texto, julguem os itens a seguir. A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso o termo em casa fosse isolado por vírgula. Na linha 18, diz o seguinte: leu há dias a comédia em casa do senhor Dr. Estevão Soares. Veja que o texto ele fala que a comédia ela foi escrita pelo Antônio, né? E aí ele diz que leu há dias a comédia em casa do senhor Dr. Estevão Soares. Vejamos então a análise aqui do que acontece se a gente colocar entre vírgulas. Temos aqui, se eu colocar uma vírgula aqui em casa, que é o que sugere a questão, em casa, eu vou fazer aqui um isolamento entre vírgula dessa expressão e ela vai ter como efeito a seguinte interpretação. Quando eu coloco entre vírgula esse termo, dá a ideia de que ele é acessório, né? Que ele é independente. Então, se eu cortar isso aqui, vamos ver como é que fica o entendimento do texto. Então, leu há dias a comédia do senhor Dr. Estevão Soares. Vimos que no texto a comédia era do Oliveira, né? Do Antônio Oliveira, e não do Estevão. Então, compromete aqui o sentido, e por isso a questão está errada. Um outro motivo é o seguinte: a expressão em casa, na verdade, o verbo ler, ele pede essa regência do em aqui, ó, essa preposição em. E casa tá junto com esse adjunto aqui, né? Casa, aqui nesse caso, ele é um substantivo concreto, né? E o que vem depois aqui, então, é o seu adjunto, né? O adjunto adnominal. E o que diz a regrinha do uso da vírgula? Que é proibido o uso da vírgula para separar aí o nome do seu adjunto, né? Então entra mais uma aí justificativa que não podemos colocar a vírgula aqui, senão compromete aí a correção gramatical e o sentido, né, do texto. Então vamos então à próxima questão. Então tá, essa questão 7 aqui, ele está dizendo o seguinte, que na linha 23, o termo introduzido pela preposição para exerce a função aí de complemento do verbo pedir. Vamos verificar isso lá na linha 23. A linha 23 está aqui, para, encontrei. Diz o seguinte, vou ler aqui acima, o senhor Dr. Estevão Soares levou a sua amabilidade ao ponto de pedir a comédia para ler segunda vez. Esse para aqui, ele está indicando a finalidade, não é? Pedir para ler a segunda vez, não sendo aí o complemento do verbo, né? Porque o complemento do verbo aí seria a comédia. E o ler segunda vez, o que é esse ler segunda vez? O para, ele termina sendo aí uma preposição que ela introduz aí essa oração. Ler segunda vez, então, é uma oração adverbial reduzida do infinitivo. Olha aqui o infinitivo aqui, ó, ler. Ler segunda vez. Então é isso aí. Ela indica aí a finalidade do pedido, a preposição para. Então, portanto,
a questão está errada. Então, vou colocar aqui, a questão está errada. Próxima questão, então. Eu esqueci de colocar aqui o errado na 6. A questão 8 diz o seguinte: seria alterado o sentido original do texto, embora sua correção gramatical fosse mantida, caso o trecho "temos o prazer", aí Antônio Carlos de Oliveira, fosse reescrito da seguinte forma: é um prazer informar o país do lançamento da primeira comédia de qualidade do jovem Antônio Carlos de Oliveira, estreante da literatura fluminense. Então, lendo o texto aí, o item 8 ele está correto. Porque o item ele está correto, pois a reescrita altera aí o sentido original do trecho, né? Ao dizer que Antônio ele é um estreante na literatura, sendo que ele já era literato, é o que diz o texto, né? O outro problema da reescrita é afirmar ser a primeira peça de qualidade do autor, sugerindo aí que ele já tivesse escrito outras qualidades, né? Então, ele, na verdade, está estreando a sua primeira peça. Ok? Então, a questão 8 ela está correta, né? Seria alterado o sentido original do texto, embora sua correção gramatical fosse mantida. Então, a correção gramatical ela é mantida, mas o sentido ele é alterado. Ok? A questão 9 diz o seguinte: na linha 17, o vocábulo que classifica-se como conjunção e introduz o sujeito da oração. Consta-nos. Sim, correto. Então, o que? Ele está perguntando o que aqui. Classifica-se como conjunção e introduz o sujeito da oração. Então, analisando aqui na linha 17, consta-nos que o autor, e aí ele começa uma nova oração intercalada. Consta-nos o quê? Consta isso, né? Consta-nos isso. Então, o que aqui termina sendo aí uma conjunção integrante. Uma conjunção integrante que introduz aí um sujeito, ok? Então, a questão 9 ela está correta. Passemos então para a próxima questão. Questão 10 diz o seguinte: julgue os itens subsequentes que versam sobre os sentidos e os aspectos linguísticos. Que versam sobre os sentidos e os aspectos linguísticos do texto acima. A questão 10 diz o seguinte: verifica-se uma contradição na argumentação do autor, uma vez que o sentido do trecho, criar uma nova comédia com traços muito pessoais, é incompatível com o sentido do trecho, retratou a cultura e os costumes da sociedade do seu tempo. Então, eu não vi aqui nessas ideias do texto nenhuma contradição, até porque os dois trechos destacados no item, eles são complementares, um complementa o outro, falam sobre o mesmo aspecto da obra, em traços pessoais, na visão da sociedade do tempo dele. Então, não há nenhuma aí contradição. Então, portanto, o gabarito está errado. Por isso, a questão 11 diz o seguinte: depreende-se do texto que Martins Pena começou a fazer sucesso imediatamente após começar a escrever para o Jornal do Comércio. Então, quando a gente lê o texto, a gente vê que Martins Pena ele começou a fazer sucesso aí bem antes de começar a escrever para o Jornal do Comércio, né? Ele começou ainda lá nas encenadas de 1938, aí 8 anos antes de começar a escrever o jornal, né, no jornal. Então, dizer que ele começou a fazer sucesso após começar a escrever para o referido jornal é uma redução. Então, portanto, o gabarito dessa questão está errado, né? Então, a questão 12 diz o seguinte: a substituição de
destacou-se lá na linha 11 por foi destacado prejudicaria o sentido original do período. A substituição de, vou colocar aqui de substitui, destacou-se por foi destacado prejudicaria o sentido original do período. Vamos ver se prejudicaria. Veja que na linha 11 diz o seguinte: destacou-se de fato pelas suas comédias e farsas. Então ele diz que embora tenha produzido alguns dramas, destacou-se de fato pelas suas comédias e farsas. Então esse destacou, o se aqui, ele funciona como um pronome reflexivo, e isso faz com que, na verdade, Pena ele se destacou por méritos próprios, né? E aí a questão está dizendo o seguinte: se for substituído por foi destacado, aí gera uma alteração de sentido, né? Então alguém destacou Pena. Então esse alguém destacou Pena não seria ele por mérito próprio, porque aqui o texto está dizendo que foi por méritos próprios, né? Então destacou-se pelo fato, pelas suas comédias e farsas, né? E ele não foi destacado, né, por mérito de alguém, não foi alguém que destacou ele. Então ficou entendido? Então por isso a questão está correta, né? A substituição de destacou-se foi destacado prejudicaria o sentido original do período. Sim, prejudica. Agora, ele não prejudica gramaticalmente, né? Eu trocando destacou-se por foi destacado, gramaticalmente não haveria erro algum. Mas provocaria aí um prejuízo de sentido, ok? Então, a próxima questão aqui já é uma questão de redação oficial. A questão 13, ela diz o seguinte: o trecho a seguir apresenta as seguintes características: concisão, clareza, objetividade e formalidade, sendo adequado para constituir parte de um memorando a ser enviado à autoridade com hierarquia igual ou inferior à do signatário. Vou selecionar já essa expressão: com autoridade, enviado à autoridade com hierarquia igual ou inferior à do signatário. Então, quando um documento, nesse caso aqui o memorando, ele é enviado aqui para uma autoridade igual ou inferior, ele usa aqui no finalzinho atenciosamente, né? Se fosse para superior, respeitosamente. Então a questão ela está de acordo, né, com as características aí de comunicação oficial. Ela não apresenta aí nenhum erro gramatical, pontuação, além de possuir clareza e impessoalidade, né? Então todo o texto aqui está perfeitamente redigido. A questão 14, ela diz o seguinte: os trechos a seguir apresentados estão adequados para compor um ofício a ser enviado pelo INSS a um particular. Então, tenho aqui a data, né, do ofício, Brasília, 2 de fevereiro de 2016. Ele está falando que é o digníssimo senhor, Pedro Albuquerque, assunto concessão de aposentadoria. Respeitosamente, ele está falando aqui que os trechos a seguir apresentados estão adequados para compor um ofício, veja bem, aqui é um ofício a ser enviado pelo INSS a um particular. Então essa questão foi muito fácil, ela está erradíssima. Por quê? Porque ela de cara aqui, quando ela começa aqui, o digníssimo foi extinto nessa forma aqui de tratamento aqui, né? Digníssimo, ilustríssimo, caso houvesse, foi extinto e aí não é mais utilizado. Um outro erro da questão é que você vê que aqui INSS ela é um órgão, né, superior, está enviando a um particular que é inferior. Então, o termo aqui, respeitosamente, deveria ser redigido atenciosamente, né? Respeitosamente, se fosse para órgãos superiores. Ok? E é isso aí.